Estamos no Share Summit em São Paulo, com um convidado super especial, que é o Augusto Rocha, da PM Web. Obrigada por ter vindo, Guto, na nossa entrevista aqui, no Tourist Talks. E eu gostaria muito de saber, eu sei que você foi agora para a NF de novo, nem sei quantas vezes você foi, gostaria que você comentasse, porque é muita experiência, como você disse. E quais são os insights valiosos e a palestra que você mais gostou? Olha, primeiro, obrigado por me receberem numa estrutura tão maravilhosa, tão bonita. Sim. Fico muito feliz vendo o nosso setor do turismo ser tratado com tanto carinho, né? Muitas vezes a gente usa aquela, né, casa de ferreiro, espeto de pau, que realmente é o contrário, é de aço inox. E a gente está sendo muito bem recebido, que é o que a hospitalidade prega. É verdade. Então, eu fui para essa NRF, confesso que eu não sei quantas são, eu vou desde 2013, mas eu falhei alguns anos aí, que acabei tendo alguns filhos no meio, né? A da edição do próximo ano tá garantida, porque o próximo filho nasce em agosto, então até janeiro Então, a minha esposa já liberou. E aí eu fui lá esse ano querendo ver bastante coisa de inteligência artificial, que foi principalmente o painel que eu fiz aqui com um cliente nosso, que é o iFood, né? No Share Summit, mas eu queria também ver muita coisa de robótica, porque a crise de mão de obra ela é gigantesca no varejo, gigantesca. Então, eu tenho um grande amigo que é o superintendente da unidade da Multiplan, do lado da minha casa, né, que é o Parque Shopping Canoas. Nesse tempo eu tava trocando uma ideia com ele, ele falou: Augusto, quantas pessoas tu acha que faltam no supermercado aqui serem contratadas no curto prazo? Eu sei lá, vilão, umas 30, 100. Aí tem uma operação de fast food na praça de alimentação, ele falou: e nessa operação, quantos tu acha que faltam? Sei lá, 10, 20. e ele tá com dificuldade de encontrar. Hoje, todo o varejo brasileiro tá com falta de contratação. É impressionante. Exponencializa isso para o mundo, é gigantesco. Eu estava em São Francisco na outubro do ano passado, num evento de tecnologia também, que é um evento grande da Salesforce para 100 mil pessoas. Fui participar de uma mesa redonda conversando, tava um cara que tem uma empresa tipo uma Centauro na região dos Balcãs ali, Sérvia e região. 650 lojas de esportes, uma pessoa parecida. E ele me falando da dificuldade dele de mão de obra. Eu falei, tá, mas tu não consegue contratar gente? Eu consigo. Só que eu tenho um funcionário que ele é natural do Nepal e eu tenho que fazer ele explicar o programa de fidelidade pro meu cliente que é da Sérvia. Eles não falam o mesmo idioma. Então, assim, a gente começa a ter um pouco da ideia da complexidade que é a mão de obra. Então, eu esperava que a robótica fosse um tema a ser explorado. Mas aí eu volto a Lisboa e vou no Web Summit e eu vejo no Web Summit a resposta. Vem da China a robótica, não vem dos Estados Unidos. Sim. Né? O que vai, o que demonstra assim um gap do varejo americano em relação a isso. Mas o que me surpreendeu, o que mais me surpreendeu na NF desse ano foi o sofá. Como assim, sofá? Eu tenho que Exatamente. comprar algum sofá diferente para minha empresa, né? Não, mas tu Eu vi uma tem, fala a tua, resposta é eu vi tu uma. tem que ter sofá na tua loja. Não todo mundo comprar um sofá, que não é exatamente isso que eu quero que tu entenda. Mas assim, eu entrei na Nespresso, loja nova na Quinta Avenida, lá mais perto do Sorro. Sim. Sofá maravilhoso para sentar. Desço no segundo andar de membros, sofá de novo. Aí tem uma outra área. Aí vou na loja da Lemo, tem um sofá. Aí vou na loja da Alo, tem o sofá. Aí eu vou numa loja nada a ver, que era como que é? Califórnia, a Aviation alguma coisa, daqui a pouco eu vou lembrar. Que é uma loja, uma marca da Califórnia, de moletom, casacos super coloridos, cheio de sofá. Eu pensei, mas deve vender tênis aqui. Não, não vende. Aí tu pega a referência, vem lá da Tiffany, tá? Reforma mais cara da história do capitalismo. A Tiffany da Quinta Avenida. Tem um andar lá, basicamente só tem sofá. O que é isso? É a gente abrindo espaço para o cliente sentar e permanecer. Quando o cliente senta e permanece, a gente altera a função básica do varejo. O que é a função básica do varejo? É tráfego de clientes, multiplica por ticket médio, multiplica por taxa de conversão, é a receita. A gente agora aumenta com tempo de permanência. Daí eu fui começar a olhar isso com outros olhos e fui vendo a quantidade de outros sofás de outras formas, né? As marcas de luxo todas abraçando a hospitalidade, desde a Armani, quando abre em Dubai, e aí depois lá em Dubai mesmo, Bulgari, que Com muito bem hotéis sucedida, incríveis. com Eu fiquei no hotéis. Bulgari lá em Dubai. E aí, Maravilhoso. hoje, a Gucci com o Máximo Bottura, são 4 hosterias Gucci já. Então começa em Florença, vai a Beverly Hills, vai a Tóquio, vai a Seul,
Estão espalhando restaurantes, os cafés, N cafés. Eu lembro de estar no Catar, passando no shopping, ainda não tinha inaugurado a loja da Ralph Lauren, eles já tinham botado o Ralph's Café. Então, o que acontece? Esse terceiro ambiente, essa ideia de permanecer, aumenta o tempo do cliente em contato com a marca, ele passa a gastar mais. Aí eu vim aqui pro Brasil, eu vejo que esse exemplo acontece. Então ele acontece uma track and field que tem a sua plataforma de corridas há décadas. Aí tu quer ser mais clássico na gastronomia, vai pro restaurante da Tânia Bulhões, o Leila, Sim, é lindo aquele restaurante. maravilhoso. E aí a gente vai vendo outras formas. Tem uma rede de farmácias no sul que botou brinquedo. Sabe aqueles brinquedos que tinham no McDonald's? Sim, Os caras na botaram farmácia. na farmácia. O que acontece com o ticket? Dispara. Porque ninguém tá parado numa farmácia. Quando o filho, né? Eu que tenho um de quase 3, outro de 1 ano e meio. Quando eles estão brincando, tu não vai procurar o produto mais barato. Tu vai justamente te permitir descobrir, experimentar, vai parar lá em higiene, beleza, dermocosmético, pum, comprou Prestar mais atenção. um Kerastase. Brincadeira, que Kerastase não tem a Dani. Ai, que divertido. Mas, Guto, pra mim, tu sabe que eu sou apaixonada pela hospitalidade. Pra mim, a hospitalidade, ela tá em praticamente todos os negócios que têm a jornada e experiência do cliente. Então, o varejo é um grande indicador, né, de consumo. É um grande indicador e a partir disso começam, na minha humilde opinião, as grandes tradições de jornadas de experiência, de comportamento para serem traduzidos para diversos negócios. Tu enxerga isso da mesma forma? Tá citando algumas coisas já de transformar essa tendência através de um comportamento de sofá, de tempo de permanência, com aumento de consumo, já de grandes marcas indo para hotelaria, porque eu gosto de tratar a hospitalidade um pouco mais abrangente. Que tendências que tu enxergaste lá nessa NRF que a gente poderia traduzir para a hospitalidade? Olha, eu vejo que a hospitalidade ela tem uma característica que boa parte do que ela faz, o robô não faz. E a gente está vendo muito essa substituição do que é feito, que é repetitivo, que o robô faz. Então, se a gente for parar para pensar, esse produto de varejo, que é o varejo muito rápido, de pegar e sair, esse tipo de coisa, ele tem uma incapacidade de gerar valor muito grande, porque ele vai a produtos comparáveis, cada vez margens menores, e, cara, é muito difícil tu fazer algo melhor do que o chinês, mais rápido que o chinês. Então tu não gera margem nenhuma. Quando tu vai pro outro extremo, que tu vai ter esse envolvimento, esse relacionamento, essa geração de valor. Posso te dar um exemplo que eu tive na NRF mesmo. Fui convidado pela Bottega Veneta, né? Uma dessas marcas icônicas do Quiet Luxury, para conhecer o The Apartment, né? Que é a área deles, uma loja que eles têm só para clientes que gastam aí mais de $800 mil com a Bottega Veneta. Pô, olha a reflexão que tem sobre isso em reconhecimento de cliente. Quantos de nós temos nas nossas operações a capacidade de reconhecer o cliente? Tratar ele de uma forma diferente. Então, porra, a gente vive no país da sala VIP, que é o Brasil, sabe? É a sala VIP dentro da sala VIP. A gente tem o raio-x VIP, a gente tem o passaporte VIP, tem tudo isso. E a gente não tá reconhecendo o cara dentro do nosso negócio. Aqui nós estamos num lounge VIP hoje. Ele falou bem isso no início, que maravilha poder ser reconhecido, ser bem recebido, inclusive, não Um é dos verdade? cases maravilhosos que a gente tem na hospitalidade para ficar aí é a mudança do programa de fidelidade da Latam. A Latam, no meio da pandemia, ela dá um reset e ela passa a tratar melhor os seus melhores clientes. E aí tu tá hoje num avião da Latam, o cara chega pra ti e fala, aconteceu comigo hoje de manhã. Senhor Augusto, tudo bem? Eu gosto disso. Muito obrigado. Eu adoro. Eu gosto que ele fala num tom que é baixo, mas nem tanto, que é pros outros ficar olhando ali, né? Quem é que é esse Augusto que eu me levei aqui cumprimentar? Aham. Né? E aí ela fala, o que o senhor precisar, eu posso te oferecer. Sabe o que ela tem pra me oferecer? Um Uma copo água. d'água, um copo. Não, a garrafa é só até a terceira fileira. Já passei a vergonha de pedir, estando na sim. Aí ela fala, a garrafinha é só pra cabine premium. Eu vou lhe trazer um copo, senhor Augusto. Mas é o reconhecer. Sim, pelo nome. Exatamente. Então, assim, isso pra mim é uma coisa que a hospitalidade ela pode acelerar muito rápido. Trabalhando há 20 anos com CRM para hotelaria, a gente tem muito dado e pouca ação.
pouca capacidade de fazer. O que a gente tem investido hoje é para usar AI para suprir esse gap. Mas eu acho que tem dentro do hoteleiro essa vontade de agir e refletir se eu estou conseguindo tratar as pessoas da mesma forma que elas me tratam. Eu que vou lá e fico várias vezes naquele hotel, pagando tarifa cheia, naquele momento especial. Eu tô no conselho de uma empresa que é um misto de varejo e hotelaria, que é a Criamigos, e a gente estava conversando na última reunião do conselho sobre um cliente. Nós vamos para o nosso 3º Natal no hotel. O hotel vai ser nesse ano. Tem um cliente que já passou 2 e ligou agora, em abril, para reservar o Natal desse ano. Quanto que esse cliente é importante para nós? Nossa. Mas a gente, pra vocês terem uma ideia, estava na reunião do conselho esse assunto. Então, tu vê a diferença com que é tratado esse respeito a essa informação, esse carinho de volta com quem está lá emprestando tarifa cheia pra gente, que é o que dá margem, e principalmente reservando direto. Muito bem. Você Que está que- convidado para ir para o Tour Talks, né? Porque para 2 episódios seguidos. Já tem muito para compartilhar conosco. O que nós temos de novidades em relação à PM Web? Olha, isso foi nosso melhor primeiro trimestre da história, em 30 anos, né? A liderança na frente de AI tem sido muito representativa, eu acabei de compartilhar. Foram mais 60 novas contratações, né? A gente ouvia falar que AI ia tirar empregos, né? Provavelmente é dos concorrentes, eu brinco. Mas para nós a gente tem sido abençoado aí de poder liderar a adoção dessas plataformas junto às grandes marcas que confiam na gente. E a gente entrou o ano preocupado, assim como todas as demais empresas, né, em relação a todos esses contextos. Mas eu adorei uma frase que o Ferreirinha, vocês devem conhecer bem. Nós estivemos junto lá na NRF, então eu tive a oportunidade de assistir 3 palestras deles em 24 horas. Então eu obrigatoriamente teria que ter aprendido alguma coisa. E ele falou uma coisa que eu estava um pouco preocupado em relação a isso, né, lá no início de janeiro. E ele falou assim: quando que a gente teve um cenário político pré-eleitoral que fosse razoável? E aí essa reflexão me ajudou assim a sossegar um pouco. Cara, a gente aqui no Brasil tem uma coisa que a gente está acostumado, é com a bagunça. A Exatamente. gente tem que organizar a bagunça. Então é guerra lá no outro lugar, o cara vai fazer a guerra no meio da eleição, aí vai ter Copa do Mundo, aí tem Carnaval. Acho que a gente está se virando bem e conseguindo liderar o uso de tecnologia, que é o que a gente faz há muitos anos. É um ano icônico para nós. 30 anos de PM Web, é super importante, completaremos em dezembro. Então, estamos muito felizes e feliz de poder estar aqui com esse projeto de vocês, que eu já admirava à distância, mas estando aqui dá para ver que a produção realmente é incrível, tratando a hospitalidade como ela deve ser tratada. Guto, é sempre um prazer falar contigo, é uma sumidade. E Sim. quem quiser assistir o Guto ao vivo, Gramado Summit, um dos fundadores do programa.